Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 21, quarta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo, né? Na página 265, onde ficou um jogo rápido, né? Para vocês fazerem. Aí ele tem lá nesse jogo rápido uma imagem com várias espécies de animais, né? Tem girafa, elefante, zebra, rinoceronte, tem várias espécies. Aí ele diz: a imagem acima mostra animais de várias espécies com formas, tamanhos, cores e estruturas de corpos diferentes entre si. Porém, internamente, todos os animais apresentam níveis de organização semelhantes. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, eu espero que vocês tenham dito que sim, né, pessoal? Vocês concordam. Realmente, eles podem ter tamanho, cor, formato diferente, mas o nível de organização são semelhantes, né? Então a resposta é sim. É isso que vocês têm que colocar. Sim, aí justifique. Externamente, todos os animais da imagem são diferentes entre si. E internamente apresentam os mesmos níveis de organização. Só isso que vocês vão colocar, tá? Então vamos continuar lá na página 266. Ali na página 266, pessoal, ele está fazendo lá um histórico do microscópio, né? Nós sabemos que o microscópio que utiliza a luz, né? Para gerar uma imagem de objetos, né? Então, acho que todo mundo conhece o microscópio, já viu, né? Nós temos lá na escola, acho que vocês já tiveram oportunidade de ver. Então, ele só está dizendo aí, né, pessoal, que são instrumentos que apresentam um sistema de lentes, né, que ampliam a imagem. E cada tipo de microscópio amplia determinadas vezes, né? Tem um microscópio óptico, esse que nós temos lá na escola, né? O microscópio pode aumentar a imagem de 20 até 1.500 vezes, tá? Um eletrônico já são mais potentes, eles podem ampliar a imagem de 5.000 a 400.000 vezes, né? Então, o primeiro microscópio foi inventado no final do século XVI, tá? Vocês precisam saber aí, quem tiver mais interesse, depois ler essa página aí que está falando sobre esses microscópios, tá? E tem lá, ó, é verdade? Isso daí eu quero que vocês respondam, pensa um pouquinho, tá dizendo lá, ó. Se visualizarmos ao microscópio a célula da pele de um elefante, de uma formiga, constataremos que o elefante apresenta células enormes se comparadas às da formiga. Isso justifica a diferença de tamanho entre os dois animais. Verdade ou mito, pessoal? O que vocês acham? Que a diferença de tamanho, o elefante, por ele ser enorme, né? E a formiga, por ser pequenininha, tem células de tamanho diferente? Ele pergunta aí, verdade ou mito? Na realidade, pessoal, isso daí é mito, né? O tamanho da célula do elefante e da formiga é o mesmo. O que acontece é que o elefante tem uma quantidade muito maior de células, mas o tamanho da célula vai ser o mesmo. Isso daí é mito, tá? O tamanho da célula é o mesmo. Tá, vamos lá na página 267. Lá na página 267 ele está falando lá sobre a biografia de Robert Koch, tá?
que foi um cientista inglês cujos estudos foram voltados às áreas da mecânica e da meteorologia. Formulou a teoria do movimento planetário e a primeira teoria sobre as propriedades elásticas da matéria. Seu primeiro invento foi o relógio portátil de corda, em 1657, e entre suas criações ainda são citados tipos de higrômetros, um anemômetro, uma junta universal e o aperfeiçoamento do barômetro e da bomba de vácuo. Também aperfeiçoou as lentes do primeiro microscópio óptico e com o uso desse aparelho contribuiu com o estudo da estrutura das células. Então, Robert Koch, né, que foi através das descobertas dele, né, em relação ao microscópio, que conseguiu ter o estudo, né, mais aprofundado sobre a célula. Então aí, pessoal, ele diz lá, estrutura da célula animal. Então, a estrutura, toda célula animal, pessoal, tem uma estrutura que possui uma organização. Como tudo que acontece, tudo que existe no corpo, né? E tudo que existe num organismo, ele tem uma organização. Por isso, organismo, vem de organização, né? Tudo funciona, um funciona à base do outro, tá? Então, essa organização em relação à estrutura da célula animal, toda célula animal possui uma membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, uma célula, por mais simples que ela seja, uma célula animal, ela vai ter a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática, ela é uma camada que envolve essa célula para não deixar que vai fazer as trocas gasosas, tá? Através dessa membrana plasmática. O citoplasma é onde vai estar as organelas e o núcleo. Então você tem na realidade a membrana plasmática. Entre a membrana plasmática e o núcleo, você tem o citoplasma, e ali fica todas as organelas. E aí, o núcleo no centro da célula, tá? Então, você tem, aí na página 267, você tem ali uma estrutura, ali uma célula, né? Da epiderme humana, ou seja, da mucosa da boca, né? Mucosa bucal, visualizada no microscópio. Então, você tem lá membrana plasmática, né? Ela delimelita, né? Ela dá um limite para aquela célula, para que a célula não se expanda, tá? Então, ela tem lá a membrana plasmática, depois o citoplasma e o núcleo, tá? Cada uma dessas partes da célula, ela tem uma função, tá? Cada uma tem uma função, pessoal. Então, vamos ver aí, ó, membrana plasmática. Ela é uma camada muito fina e é elástica. Ela envolve a célula, tá? Ela protege todo o material intracelular, ou seja, todo o material que está dentro da célula, né? Fica protegido ali por aquela membrana plasmática. E ela é permeável. O que significa algo permeável? Pode passar substância. Então, a substância atravessa, de substâncias que atravessam essa membrana plasmática e chega lá no citoplasma da célula. Com isso, a célula pode fazer as trocas gasosas, tá? Então, essa membrana plasmática, na realidade, a função dela, né, ou seja, ela vai atuar na entrada e na saída, né, no controle da entrada e saída de substâncias da célula. Então, na realidade, a membrana plasmática, a função dela é essa. Ela controla a entrada e a saída de substâncias na célula, tá? Vamos ver lá o que ele está dizendo. A membrana plasmática
também chamada de membrana celular, é uma camada muito fina e elástica que envolve a célula. Além de proteger o material intracelular, a membrana plasmática é permeável, permite a passagem de substâncias, e seletiva, seleciona o que deve entrar na célula e sair dela, ou seja, atua no controle e na saída de substâncias de dentro da célula. Essa membrana também serve como meio de comunicação da célula com as células vizinhas ou com o meio onde está inserida. Então, você tem ali, uma troca de substâncias entre as células e o meio externo, né? Então, você tem, a membrana plasmática, que envolve todinha a célula. Acompanha aí nesse desenho aí, pessoal, nessa figura aí, a membrana. O citoplasma, que é o que está interno ali, dentro do citoplasma, eu falei para vocês que fica o quê? As organelas, né? Então, tem lá o oxigênio, nutrientes, excreta celular, ou seja, o que a célula vai jogar, né? Tirar para o meio externo, tá? E aí eu tenho o núcleo. Nem sempre esse núcleo, pessoal, ele é centralizado, ele vai ficar lá bem no centro da célula. Às vezes não. E poro da membrana plasmática, tá? Então, continuando aí. Esse poro da membrana plasmática, pessoal, é através desse poro aí que a célula vai fazer as trocas das substâncias, ou as trocas gasosas, tá? Então, vamos lá. Membrana plasmática e transporte de substâncias. Pelos poros da membrana plasmática, a célula troca substâncias com o meio externo. É dessa forma que os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos, o oxigênio proveniente da inspiração, entre outras substâncias, entram na célula. É também pelos poros da membrana plasmática que a célula elimina para o meio externo algumas das substâncias resultantes do metabolismo celular, ou seja, excretas, né? O que a célula não vai utilizar, ela vai eliminar. Isso tudo, pessoal, a troca de substâncias gasosas, a troca de nutrientes, essa excreta que ela vai eliminar, tudo isso é feito através da membrana plasmática, tá? Aí nós temos o citoplasma, que é aquela parte que fica. Passou a membrana plasmática, você tem o citoplasma, até você chegar no núcleo. Então, toda aquela parte ali, até você chegar no núcleo, é o citoplasma. Então, ele diz lá, citoplasma corresponde a toda a região situada entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, ou seja, o núcleo, né, carioteca. Nele encontra-se um material gelatinoso denominado citossol, também conhecido como hialoplasma. Mergulhado no citossol está um conjunto de estruturas que desempenha diversas funções, como digestão, respiração, divisão e reprodução celular, excreção e circulação de substâncias, etc. Essas estruturas recebem o nome de organelas ou orgânulos celulares. Então, é o que eu falei para vocês, o que está ali no citoplasma, são as organelas, né? São as organelas. Tem ali, o núcleo e aí o citoplasma. Entre o núcleo e o citoplasma, não, entre o núcleo e a membrana plasmática está o citoplasma, tá? Nesse desenho aí, pessoal, aí da página 68, né, à esquerda de vocês aí, tem aí o desenho onde você consegue localizar aí o citoplasma. Nessa célula aí, eles colocaram um núcleo bem centralizado, né? Na realidade, o núcleo deveria ser centralizado. Nem todas as células têm um núcleo bem centralizado, tá? Vamos ver o que são essas organelas. Organelas celulares. Lembrando que essas organelas, cada uma delas tem uma função,
tá? E todas elas ficam no citoplasma da célula. As organelas trabalham em conjunto de forma organizada para realizarem as funções celulares. A imagem a seguir apresenta a constituição de uma célula animal com a identificação de algumas organelas e suas principais funções. Então, pessoal, vocês entenderem bem, essa célula aí, ó, tá bem esquematizada, bem certinho. Vocês deveriam fazer nesse bimestre aí o esquema de uma célula. Iríamos fazer ela com... Eu até tenho um pronto. Iríamos fazer ela com uma dessas bolinhas de isopor e massinha de modelar. Dá para fazer uma célula dessa representativa para explicar melhor. Mas vamos lá. Aqui nós temos a representação, então, dessas organelas, que são ribossomos, retículo endoplasmático, complexo golginiense, centríolos, mitocôndrias, lisossomos. O primeiro aí que nós estamos vendo são os ribossomos, pessoal. A principal função desses ribossomos aí é a síntese de proteína. Lisossomos são enzimas digestivas, tá? Então, vai atuar onde? Na digestão. Mitocôndrias, as mitocôndrias fazem a respiração celular. Os centríolos, vocês estão vendo ali, ó, tá lá mais em marronzinho não, uma cor de terra ali, centríolos, eles atuam na divisão celular, tá? Complexo de Golgi, ou complexo golginiense, que é esse em verde que vocês estão vendo aí, a função é armazenamento e transporte de secreção e proteínas. O retículo endoplasmático o retículo endoplasmático aqui é que está de verde, pessoal. O complexo golginiense está de meio alaranjado aí. O retículo endoplasmático, ele tem dois tipos dele. Tem o granuloso, que contém ribossomos, e o não granuloso, que não contém ribossomos, tá? Nós vamos ver agora cada uma dessas substâncias aí. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aí o que ele está falando sobre os ribossomos. Mas, para mim, essas organelas, o que é mais importante para vocês é qual o tipo de função que cada um exerce dentro da célula, tá? Não vou cobrar tanto disso daí, vocês vão ver isso daqui mais aprofundado lá na biologia. Então, vamos ver o que está falando de ribossomos. Então, ribossomos, essa parte aí, localizem os ribossomos, pessoal, dentro da célula. Esses pontinhos brancos que você tem aí no citoplasma. O citoplasma aí, ele tá representado em azul aí, pessoal. Um azul mais claro aí, né? Tem os pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos aí são os ribossomos. Então, vamos ver o que eles estão dizendo aí. Organelas celulares desprovidas de membranas que apresentam a forma de glânulos e são encontradas em grande número nas células. Pode ver que tem bastante desses pontinhos aí. Podem estar ligadas ao retículo endoplasmático ou livres no citossol. Sua principal função é realizar a síntese de proteínas. Quando ele fala realizar síntese, é a formação, tá, pessoal, de proteínas. Do lado direito ali, nós temos os lisossomos, que parece essa bolachinha aí, ó, em amarelo, pessoal, lisossomos. Pequenas vesículas bolsa que contêm em seu interior substâncias denominadas enzimas digestivas, as quais digerem partículas que entram na célula e organelas funcionalmente inativas dentro da célula. Então, os lisossomos vai agir aí na produção de enzimas para poder fazer a digestão. Retículo endoplasmático, que é o que está lá em cima, em verde lá, ó, pessoal. Organela formada por um conjunto de canais que se comunicam entre si. Existem dois tipos: o retículo endoplasmático granuloso, que exige aparência granulosa,
Exibe aparência granulosa porque contém ribossomos aderidos às suas membranas e o retículo endoplasmático agranular, não granuloso, que não contém ribossomos. Os dois tipos participam do transporte e da distribuição de substâncias pela célula. Então, a função do retículo endoplasmático é transportar e fazer a distribuição das substâncias nas células. Para mim, o que importa é a função, tá, pessoal? Complexo golgiense, é esse em laranja aí. Organela formada por um conjunto de estruturas achatadas, sáculos e empilhadas. Sua função está relacionada ao armazenamento, a transformação e a secreção de proteínas, entre outras substâncias que, eliminadas pela célula, atuarão em diversas paredes do organismo. Aí nós temos os centríolos, organelas cilíndricas formadas por microtúbulos que consistem em estruturas proteicas tubulares. Essas organelas atuam na divisão celular em células animais. Geralmente, cada célula apresenta um par de centríolos dispostos perpendicularmente. Mitocôndrias. Responsável pela respiração celular. Esse processo ocorre a respiração de substâncias orgânicas como a glicose, tipo de açúcar proveniente de digestão dos alimentos, com o gás oxigênio, resultante da produção de energia, gás carbônico e água, na forma de vapor. O gás carbônico e a água são liberados para o meio externo e a energia é, então, utilizada para a realização de diferentes funções dentro das células. Células que gastam muita energia, como as musculares, apresentam um grande número de mitocôndrias. Então, pessoal, vocês viram aí as organelas, todas essas organelas fazem parte do citoplasma, estão localizadas no citoplasma. Uma outra parte da célula aí é o núcleo, tá? Núcleo da célula. No núcleo de cada célula, pessoal, é onde está o material genético. O material genético é o que dá característica, né, de todo ser vivo, tá? O que ele está dizendo aí? O núcleo é o portador das características hereditárias, ou seja, características que são passadas de pais para filhos e comanda todas as atividades dentro da célula. Ele apresenta os seguintes componentes: envoltório nuclear ou carioteca, nucleoplasma, também chamado de suco nuclear ou cariolinfa, nucléolos e material genético. A ilustração a seguir mostra de forma significativa as estruturas do núcleo celular e suas principais funções. Então, o núcleo, vocês estão vendo aí, ó, a célula, tem um esquema aí na página 269, tem um esquema aí, uma foto de uma célula, e aí vocês têm aí o núcleo, tá? Núcleo celular. Esse núcleo celular aí, ele contém todo o material genético, tá? Então, esse material genético tá aí, ó, pessoal. Vocês estão vendo os gametazinhos aí, né? Tipo, como se fosse um X aí, bem grande, tá? Material genético. No nucleoplasma encontram-se os cromossomos. Então, isso daí são representação de cromossomos, tá? Que é o material genético. Cada cromossomo é formado por uma longa molécula de DNA, que é ácido desoxirribonucleico, associada à proteína. Nos cromossomos existem os genes, regiões do cromossomo que comandam as funções da célula e determinam as características de um indivíduo.
como cor dos olhos, do cabelo, da pele, formato do rosto, tá? Predisposição a algumas doenças, etc. Os genes são transmitidos hereditariamente, isso é, são passados de pai para os filhos, tá? De pais para o filho. Envoltório nuclear ou carioteca. O envoltório nuclear ou carioteca é uma membrana dupla que envolve e protege o conteúdo nuclear. Assim como a membrana plasmática, a carioteca também é elástica e apresenta poros por onde ocorre a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula. Dentro do núcleo também temos o nucleolo, que é uma estrutura arredondada que não apresenta membrana. Ele é formado principalmente por um tipo de material genético, o RNA, que é o ácido ribonucleico. Veja bem, o material genético ele é formado por DNA, que é ácido desoxirribonucleico. E o nucleolo ele é formado por RNA, que é ácido ribonucleico, e proteínas. Sua função está ligada à produção de uma substância denominada ribonucleoproteínas, que migram para o citoplasma da célula e formam os ribossomos. Nucleoplasma. Preenchendo o espaço interno do núcleo encontra-se o nucleoplasma, também chamado de cariolinfa ou suco nuclear. É um material transparente e gelatinoso, constituído principalmente de água e proteínas. Então aí, pessoal, nós temos aí as estruturas, tá? Que estão presentes dentro do núcleo de cada célula. Tá? Vocês vão ver essa parte de genética aí bem aprofundado lá no 9º ano e no ensino médio, pessoal. Pessoal, então por hoje vamos ficar por aí. A nossa próxima aula vai ser sexta-feira, né? Dia 23, sexta-feira. Aí nós vamos falar aí sobre os tipos, né, de células do que existe no corpo humano, tá bom? Até mais, pessoal.